Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre forças intermoleculares, forças que ocorrem entre moléculas. E nós vamos estar relacionando também essas forças com mudanças de estados físicos, falando de ponto de fusão, ponto de ebulição, como elas se interrelacionam. Também dizendo um pouco sobre solubilidade, envolvendo essas forças intermoleculares. Bom, nós vamos estar desenvolvendo em ordem crescente de intensidade. Nós vamos começar com as forças mais fracas e nós vamos chegar nas forças mais fortes. Então as forças de Van der Waals, elas são duas, né? A dipolo instantâneo e dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares, e a dipolo permanente, que ocorre entre moléculas polares. Entre as moléculas apolares existe um determinado momento que a distribuição de elétrons num determinado tempo, ela se torna heterogênea. Uma parte da molécula concentra um pouquinho mais de elétrons. E naquele exato momento, a molécula ela fica polar. Fica com, de um lado um monte de elétrons, poucos elétrons, e aí ela induz as moléculas próximas a formarem novas cargas. Por isso que a gente fala de dipolo instantâneo, naquele momento houve uma distribuição heterogênea dos elétrons, induzindo a formação de polos naquelas moléculas mais próximas. Então, a dipolo instantâneo e dipolo induzido, ela ocorre entre moléculas apolares. Está aqui um exemplo. Entre duas moléculas de metano, que são hidrocarbonetos, vai ocorrer esse tipo de força, muito fraca. A dipolo permanente já existe o polo, né? O polo positivo e o polo negativo. Então, ela vai ocorrer entre moléculas polares, mas não pode ter hidrogênio ligado aos três elementos mais eletronegativos, tá? Então um exemplo aqui, ó, entre moléculas de cloreto de hidrogênio ocorre dipolo permanente, a força de atração dipolo permanente, que é mais forte que a dipolo instantâneo e dipolo induzido. Aquela que aparece muito em vestibulares, que na minha época se chamava pontes de hidrogênio, a gente fala hoje ligações de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio, essa força mais intensa, ela vai ocorrer entre moléculas polares que apresentem hidrogênio ligado a FON. Um exemplo clássico é a nossa molécula de água, né? Entre as moléculas de água ocorrem ligações de hidrogênio. Esses três tracinhos que eu fiz aí nos meus desenhos é para representar a força de atração eletrostática que está ocorrendo. E no caso aí, entre as moléculas de água ocorrem ligações de hidrogênio que são mais intensas. Um outro exemplo, o nosso solvente acetona, que é a propanona, está fazendo uma ligação de hidrogênio com água. Então não é necessário que a outra molécula tenha hidrogênio ligado a FON, mas tem que ter a outra molécula ou flúor, oxigênio e nitrogênio. E nesse caso está ocorrendo uma ligação de hidrogênio. Uma força mais intensa ainda que a ligação de hidrogênio, íon dipolo. O nome já está falando, vai ocorrer uma atração entre íons e uma substância polar. Então, quando a gente faz a dissolução de sais, ocorre a solvatação, ou seja, os íons ficam envolvidos pelas moléculas do solvente, no caso a água. Então, essa força de atração entre íon e uma molécula polar, que é a água, a gente denomina íon dipolo. Vale lembrar que há uma relação entre essas forças intermoleculares e pontos de ebulição. Moléculas com a mesma força intermolecular, quanto mais pesada elas forem, maior será o ponto de ebulição. Então, o meu exemplo aqui, eu peguei hidrocarbonetos, são moléculas apolares, está atuando a mesma força de atração entre elas, né? Dipolo instantâneo e dipolo induzido. Mas à medida que você vai aumentando a massa, quanto mais pesada, maior será o ponto de ebulição. Vamos pensar de uma outra maneira? Moléculas com massas parecidas, quanto mais forte for a força intermolecular, maior será o ponto de ebulição. Metano, amônia, massas parecidas, mas a amônia ela vai ter um ponto de ebulição maior que o metano. Por quê? A força intermolecular entre as moléculas de amônia, ligações de hidrogênio, são mais fortes que as forças intermoleculares que ocorrem entre as moléculas do metano, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, embora apresentem massas parecidas, a amônia vai ter um ponto de ebulição muito maior em relação ao metano, porque as suas forças intermoleculares são mais intensas. Ligações de hidrogênio, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Tudo bem? Grande abraço, moçada.